A busca pelo autoconhecimento e pela realização pessoal nunca foi tão emocionante. Este vídeo irá desafiar suas crenças limitantes, expandir sua consciência e abrir as portas para um novo nível de compreensão sobre seu potencial infinito. Certas palavras, ao longo do uso, acumulam tantas conotações estranhas que quase deixam de significar qualquer coisa. Tal palavra é imaginação. Esta palavra é feita para servir a todos os tipos de ideias, algumas delas diretamente opostas umas às outras. Fantasia, pensamento, alucinação, suspeita, de fato, tão amplo é seu uso e tão variados seus significados, a palavra imaginação não tem status nem significado fixo. Por exemplo, pedimos a um homem que use sua imaginação, o que significa que sua visão atual é muito restrita e, portanto, não está à altura da tarefa. Na próxima respiração, dizemos a ele que suas ideias são pura imaginação, implicando assim que suas ideias são infundadas. Falamos de uma pessoa ciumenta ou desconfiada como uma vítima de sua própria imaginação, significando que seus pensamentos são falsos. Um minuto depois, prestamos a mais alta homenagem a um homem, descrevendo-o como um homem de imaginação. Assim, a palavra imaginação não tem um significado definido. Nem o dicionário nos ajuda. Ele define a imaginação como 1. O poder de imaginar ou o ato da mente, o princípio construtivo ou criativo. 2. Um fantasma. 3. Uma noção ou crença irracional. 4. Planejamento, plotagem ou conspiração envolvendo construção mental. Identifico a figura central dos evangelhos com a imaginação humana, o poder que torna inevitável o perdão dos pecados, a conquista de nossos objetivos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só existe uma coisa no mundo, a imaginação, e todas as nossas deformações dela. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. A imaginação é a própria porta de entrada da realidade. Cara, disse Blake, ou é a arca de Deus ou um fantasma da terra e da água. Naturalmente ele é apenas um órgão natural sujeito ao sentido. O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é o próprio Deus, o corpo divino. Yod, Shin, Ain, da direita para a esquerda, Jesus, nós somos seus membros. Não conheço nenhuma definição maior e mais verdadeira da imaginação do que a de Blake. Pela imaginação temos o poder de ser qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação, desarmamos e transformamos a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, assim como os mais casuais, tornam-se imaginativos, à medida que despertamos para o mistério oculto desde os tempos, que Cristo em nós é a nossa imaginação. Percebemos então que somente quando vivemos pela imaginação podemos realmente dizer que vivemos. Quero que este livro seja o trabalho mais simples, claro e franco que tenho o poder de fazer, para que eu possa encorajá-lo a agir com imaginação, para que você possa abrir seus olhos imortais para dentro dos mundos do pensamento, onde você contempla cada desejo do seu coração como o grão maduro branco já para a ceifa. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante que Cristo nos prometeu é nossa para experimentar agora, mas não até que tenhamos o sentido de Cristo como nossa imaginação podemos experimentá-la. Um mistério oculto desde os tempos. Cristo em você, a esperança da glória é a sua imaginação. Este é o mistério que eu mesmo estou sempre me esforçando para realizar mais intensamente e incitar os outros. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor do céu nascido do homem, mas não gerado pelo homem. Todo homem é Maria e o nascimento de Cristo deve dar. Se a história da Imaculada Conceição e do nascimento de Cristo parece irracional para o homem, é apenas porque é mal interpretada como biografia, história e cosmologia, e os exploradores modernos da imaginação não ajudam chamando-a de mente inconsciente ou subconsciente. O nascimento e crescimento da imaginação é a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus de experiência. Se o nascimento de Cristo, imaginação, no homem parece lento,
é apenas porque o homem não está disposto a abandonar o confortável mas falso ancoradouro da tradição. Quando a imaginação for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra da compreensão literal terá sentido a vara de Moisés, e como a rocha de Zin, emitirá a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade. E todos os que tomarem o cálice oferecido e viverem uma vida de acordo com esta verdade transformarão a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como o bom samaritano, eles o derramarão nas feridas de todos. O Filho de Deus não se encontra na história, nem em nenhuma forma externa. Ele só pode ser encontrado como a imaginação daquele em quem sua presença se manifesta. O teu coração seria apenas uma manjedoura para o seu nascimento. Deus mais uma vez se tornaria uma criança na terra. O homem é o jardim que dorme este Filho unigênito de Deus. Ele desperta este Filho elevando sua imaginação ao céu e vestindo os homens em estatura divina. Devemos continuar imaginando melhor do que o melhor que sabemos. O homem, no momento de seu despertar para a vida imaginativa, deve passar pelo teste da filiação. Pai, revela teu Filho em mim e aprove a Deus revelar seu Filho em mim. O teste supremo da filiação é o perdão do pecado. O teste de que sua imaginação é Cristo Jesus, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar pecados. Pecado significa errar o alvo na vida, ficar aquém do ideal, não atingir o objetivo. Perdão significa identificação do homem com seu ideal ou objetivo na vida. Este é o trabalho da imaginação desperta, o trabalho supremo, pois testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza de seu oposto. Deixe o homem fraco dizer, eu sou forte. Razoavelmente, isso é impossível. Somente a imaginação desperta pode entrar e participar da natureza de seu oposto. Essa concepção de Cristo Jesus como imaginação humana levanta estas questões fundamentais. A imaginação é um poder suficiente, não apenas para me permitir supor que sou forte, mas também é capaz de executar a ideia por si mesma? Suponha que eu deseje estar em algum outro lugar ou situação. Eu poderia, imaginando-me em tal estado e lugar, provocar sua realização física. Suponha que eu não possa pagar a viagem e suponha que meu atual status social e financeiro se opõe à ideia que desejo realizar. A imaginação seria suficiente por si só para encarnar esses desejos? A imaginação compreende a razão? Por razão, quero dizer deduções das observações dos sentidos. Ele reconhece o mundo externo dos fatos? Na prática da vida cotidiana, a imaginação é um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir com imaginação contínua, isto é, suponha que eu seja capaz de sustentar o sentimento de meu desejo realizado, minha suposição se consolidará como fato? E, se isso se tornar um fato, devo, ao refletir, descobrir que minhas ações durante o período de incubação foram razoáveis. Minha imaginação é um poder suficiente, não apenas para assumir o sentimento do desejo realizado, mas também por si mesma capaz de encarnar a ideia? Depois de assumir que já sou o que quero ser, devo me guiar continuamente por ideias e ações razoáveis para realizar o meu pressuposto? A experiência me convenceu de que uma suposição, embora falsa, se persistir, se consolidará como um fato, que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas, e todos os meus planos e ações razoáveis nunca compensarão minha falta de imaginação contínua. Não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser recebidos em termos de fé e que o Filho de Deus está constantemente procurando sinais de fé nas pessoas, isto é, fé em sua própria imaginação? Não é a promessa crê que recebes e receberás, o mesmo que imagine que você é e você será? Não era um estado imaginário em que Moisés suportou, como vendo aquele que é invisível. Não foi pelo poder de sua própria imaginação que ele suportou? A verdade depende da intensidade da imaginação, não de fatos externos. Os fatos são frutos que dão testemunho do uso ou mau uso da imaginação. O homem se torna o que ele imagina. Ele tem uma história autodeterminada. A imaginação é o caminho, a verdade, a vida revelada.
Não podemos obter a verdade com a mente lógica. Onde o homem natural de sentido vê um botão, a imaginação vê uma rosa desabrochada. A verdade não pode ser abarcada por fatos. À medida que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginar uma coisa é fazê-la assim, que um julgamento verdadeiro não precisa se conformar à realidade externa a qual se relaciona. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior sensual do vir a ser, mas sabe que é o mundo interior da imaginação contínua que é a força pela qual o mundo exterior sensual do vir a ser é levado a cabo. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que ocorre na imaginação do homem, sem que o homem sensível e racional tenha consciência disso. Mas ele percebe que todo homem deve se tornar consciente dessa atividade interna e ver a relação entre o mundo causal interno da imaginação e o mundo externo sensual dos efeitos. É uma coisa maravilhosa descobrir que você pode se imaginar no estado de seu desejo realizado e escapar das prisões que a ignorância construiu. O homem real é uma imaginação magnífica. É esse eu que deve ser despertado. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. No momento em que o homem descobre que sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que nesse nível só podem ser chamados de milagrosos. Mas até que o homem tenha o sentido de Cristo como sua imaginação, você não me escolheu, eu escolhi você. Ele verá tudo em pura objetividade sem nenhuma relação subjetiva. Sem perceber que tudo o que encontra faz parte de si mesmo, ele se rebela ao pensar que escolheu as condições de sua vida, que estão relacionadas por afinidade com sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade está dentro dele e não fora dele. Embora os outros tenham corpos, uma vida própria, a realidade deles está enraizada em você, termina em você, como a sua termina em Deus. Instruções selada. No limiar do domínio da alma, o primeiro poder que encontramos é a imaginação. Através dos ensinamentos de Abdullah e de experiências posteriores, descobri que Jesus era um símbolo da vinda da imaginação ao homem. O teste do nascimento de Cristo no homem é a capacidade de perdoar pecados, ou seja, identificar a si mesmo ou a outro com seu objetivo na vida. Sem essa identificação, o perdão dos pecados é impossível. A capacidade do homem de se identificar com seu objetivo é uma prova do nascimento de Cristo nele, apesar da negação da razão e dos sentidos. No entanto, entregar-se passivamente às aparências é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Essas ideias podem ser chocantes e difíceis de aceitar, mas são fundamentais para uma compreensão mais profunda do cristianismo como um modo de vida conscientemente adotado. Através de visões, revelações e experiências práticas, esses conceitos encontraram sua interpretação em um estado de espírito mais profundo. Afinal, como disse Jesus, vês estes grandes edifícios. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que conforto é saber que tudo que experimento é resultado de meu próprio padrão de crenças, que sou o centro de minha própria teia de circunstâncias e que, à medida que mudo, meu mundo exterior também deve mudar. O mundo apresenta diferentes aparências conforme diferem nossos estados de consciência. O que vemos quando estamos identificados com um estado não pode ser visto quando não estamos mais fundidos com ele. Por estado entende-se tudo o que o homem acredita e consente como verdadeiro. Nenhuma ideia apresentada à mente pode realizar-se a menos que a mente a aceite. Depende da aceitação, do estado com o qual nos identificamos, de como as coisas se apresentam. Na fusão da imaginação e dos estados encontra-se a formação do mundo como ele se apresenta. O mundo é uma revelação dos estados com os quais a imaginação se funde. É o estado a partir do qual pensamos que determina o mundo objetivo em que vivemos. O homem rico, o homem pobre, o homem bom, o ladrão são o que são em virtude dos estados a partir dos quais veem o mundo. Da distinção entre esses estados depende a distinção entre os mundos desses homens. Individualmente tão diferente é este mesmo mundo.
Não são as ações e o comportamento do homem bom que devem ser comparados, mas seu ponto de vista. As reformas externas são inúteis se o estado interno não for mudado. O sucesso é obtido não pela imitação das ações externas dos bem-sucedidos, mas por ações internas corretas e conversas internas. Se nos desapegamos de um estado, e podemos a qualquer momento, desaparecem as condições e circunstâncias a que essa união deu lugar. Foi no outono de 1933 na cidade de Nova York que abordei Abdullah com um problema. Ele me fez uma pergunta simples. O que você quer? Eu disse a ele que gostaria de passar o inverno em Barbados, mas que estava falido. Eu literalmente não tinha um níquel. Se você se imaginar em Barbados, disse ele, pensando e vendo o mundo a partir desse estado de consciência, em vez de pensar em Barbados, você passará o inverno lá. Você não deve se preocupar com as formas e meios de chegar lá, pois o estado de consciência de já estar em Barbados, se ocupado por sua imaginação, criará os meios mais adequados para se realizar. O homem vive comprometendo-se com estados invisíveis, fundindo sua imaginação com o que sabe ser diferente de si mesmo, e nessa união ele experimenta os resultados dessa fusão. Ninguém pode perder o que tem, a não ser pelo desapego do estado em que as coisas vividas têm sua vida natural. Você deve se imaginar no estado de seu desejo realizado, Abdullah me disse, e adormecer vendo o mundo de Barbados. O mundo que descrevemos a partir da observação deve ser como o descrevemos em relação a nós mesmos. Nossa imaginação nos conecta com o estado desejado. Mas devemos usar a imaginação com maestria, não como um espectador pensando no fim, mas como um participante pensando desde o fim. Devemos realmente estar lá na imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Isso não é mera fantasia, disse ele, mas uma verdade que você pode provar pela experiência. Seu apelo para entrar no desejo realizado era o segredo de pensar desde o fim. Cada estado já existe como uma mera possibilidade enquanto você pensa nele, mas é irresistivelmente real quando você pensa a partir dele. Pensar desde o fim é o caminho de Cristo. Comecei ali mesmo, fixando meus pensamentos além dos limites dos sentidos, além daquele aspecto a que meu estado atual dava existência, rumo à sensação de já estar em Barbados e ver o mundo desse ponto de vista. Ele enfatizou a importância do estado a partir do qual o homem vê o mundo ao adormecer. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus é ouvida principalmente pelo homem em sonhos. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução. Naquela noite e por várias noites depois disso, adormeci presumindo que estava na casa de meu pai em Barbados. Em um mês, recebi uma carta de meu irmão, dizendo que tinha um grande desejo de reunir a família no Natal e pedindo que eu usasse a passagem de barco a vapor anexada para Barbados. Embarquei 2 dias depois de receber a carta de meu irmão e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Essa experiência me convenceu de que o homem pode ser o que quiser se tornar a concepção habitual e pensar desde o fim. Mostrou-me também que não posso mais me desculpar colocando a culpa no mundo das coisas externas, que meu bem e meu mal não dependem senão de mim mesmo, que depende do estado a partir do qual vejo o mundo como as coisas acontecem. Se apresentam. O homem, que é livre em sua escolha, age a partir de concepções que ele escolhe livremente, embora nem sempre com sabedoria. Todos os estados concebíveis estão aguardando nossa escolha e ocupação, mas nenhuma quantidade de racionalização por si só nos dará o estado de consciência que é a única coisa que vale a pena ter. A imagem imaginativa é a única coisa a buscar. O propósito final da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é perdão contínuo do pecado, identificação contínua do homem com seu ideal. Somente identificando-nos com nosso objetivo podemos nos perdoar por tê-lo perdido. Tudo mais é trabalho em vão. Nesse caminho, para qualquer lugar ou estado que transmitamos nossa imaginação, para esse lugar ou estado também gravitaremos fisicamente.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a você: eu vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ao dormir na casa de meu pai em minha imaginação como se eu dormisse lá na carne, fundi minha imaginação com esse estado e fui compelido a experimentar esse estado na carne também. Esse estado era tão vívido para mim que eu poderia ter sido visto na casa de meu pai se algum sensitivo tivesse entrado no quarto onde eu estava dormindo em imaginação. Um homem pode ser visto onde está na imaginação, pois um homem deve estar onde está sua imaginação, pois sua imaginação é ele mesmo. Isso eu sei por experiência, pois fui visto por alguns a quem desejava ser visto, quando fisicamente eu estava a centenas de quilômetros de distância. Eu, pela intensidade de minha imaginação e sentimento, imaginando e sentindo que estava em Barbados em vez de apenas pensar em Barbados, havia atravessado o vasto Atlântico para influenciar meu irmão a desejar minha presença para completar o círculo familiar no Natal. Pensar no final, no sentimento do meu desejo realizado, foi a fonte de tudo o que aconteceu como causa externa, como o impulso do meu irmão de me enviar uma passagem de vapor, e também foi a causa de tudo o que apareceu como resultado. Em Ideas of Good and Evil, W. B. Yeats, tendo descrito algumas experiências semelhantes a esta minha, escreve: se todos os que descreveram eventos como este não sonharam, deveríamos reescrever nossas histórias, pois todos os homens, certamente todos os homens imaginativos, devem estar sempre lançando encantos, glamour, ilusões, e todos os homens, especialmente os tranquilos que não têm uma vida egoísta poderosa, devem passar continuamente sob seu poder. A imaginação determinada, pensando desde o fim, é o começo de todos os milagres. Eu gostaria de lhe dar uma imensa crença em milagres, mas milagre é apenas o nome dado por aqueles que não têm conhecimento do poder e da função da imaginação às obras da imaginação. Imaginar-se no sentimento do desejo realizado é o meio pelo qual um novo estado é inserido. Isso dá ao estado a qualidade de ser. Hermes nos diz aquilo que é manifestado, aquilo que foi ou será é imanifestado, mas não morto, pois a alma, a atividade eterna de Deus, anima todas as coisas. O futuro deve se tornar o presente na imaginação daquele que sabia e conscientemente criaria as circunstâncias. A imaginação deve centrar-se em algum estado e ver o mundo a partir desse estado. Pensar desde o fim é uma percepção intensa do mundo do desejo realizado. Pensar a partir do estado desejado é uma vida criativa. A ignorância dessa capacidade de pensar desde o fim é uma escravidão. É a raiz de toda escravidão com a qual o homem está preso. Entregar-se passivamente à evidência dos sentidos subestima as capacidades do íntimo. Uma vez que o homem aceita pensar desde o fim como um princípio criativo no qual ele pode cooperar, então ele é redimido do absurdo de tentar alcançar seu objetivo apenas pensando nele. Construa todos os fins de acordo com o padrão do desejo realizado. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome, e os infinitos estados de consciência a partir dos quais um homem pode ver o mundo são puramente um meio de satisfazer essa fome. O princípio sobre o qual cada estado é organizado é alguma forma de fome para elevar a paixão pela autogratificação a níveis cada vez mais altos de experiência. O desejo é a mola mestra da maquinaria mental. É uma coisa abençoada. É um desejo correto e natural que tem um estado de consciência como sua satisfação natural e correta. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. É preciso ter um objetivo na vida. Sem um objetivo, nós vagamos. O que você quer de mim? É a pergunta implícita feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir seu objetivo, você deve desejá-lo. Assim como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. É a falta dessa direção apaixonada para a vida que faz o homem fracassar na realização. A abrangência da ponte entre o desejo, pensando em, e a satisfação, pensando a partir de, é muito importante.
Devemos passar mentalmente de pensar no fim para pensar a partir do fim. Isso, a razão nunca poderia fazer. Por sua natureza, restringe-se à evidência dos sentidos, mas a imaginação, não tendo tal limitação, pode. O desejo existe para ser satisfeito na atividade da imaginação. Através da imaginação, o homem escapa da limitação dos sentidos e da escravidão da razão. Não há como parar o homem que pode pensar desde o fim. Nada pode detê-lo. Ele cria os meios e desenvolve seu caminho para fora da limitação em direção às mansões cada vez maiores do Senhor. Não importa o que ele foi ou o que ele é. Tudo o que importa é o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que ocorre dentro dele, então ele se esforça para determinar e controlar os fins a partir dos quais pensa. Em sua imaginação ele habita no fim, confiante de que habitará ali também na carne. Ele põe toda a sua confiança no sentimento do desejo realizado e vive entregando-se a esse estado, pois a arte da fortuna é tentá-lo a fazê-lo. Como o homem no tanque de Betesda, ele está pronto para o movimento das águas da imaginação. Sabendo que todo desejo é um grão maduro para aquele que sabe como pensar desde o fim, ele é indiferente à mera probabilidade razoável e confiante de que, por meio da imaginação contínua, suas suposições se consolidarão em fatos. Mas como persuadir os homens em todos os lugares de que pensar desde o fim é a única forma de viver, como promovê-lo em todas as atividades do homem, como revelá-lo como a plenitude da vida e não a compensação dos desapontados, esse é o problema. A vida é uma coisa controlável. Você pode experimentar o que quiser quando perceber que é seu filho e que é o que é em virtude do estado de consciência a partir do qual pensa e vê o mundo. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. Estradas para o mundo interior. O movimento interno determina o externo que se une a ele, trazendo para o externo um movimento semelhante às ações do corpo interno. O movimento interior é a força pela qual todos os eventos acontecem. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. A fantasia monta, a imaginação se funde. Sempre que as ações do eu interior corresponderem às ações que o eu físico externo deve realizar para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. E os filhos lutavam dentro dela, e o Senhor disse a ela: 2 nações estão em teu ventre, e 2 tipos de pessoas se separarão de tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo o que existe é duplo. O homem é uma criatura dual com princípios contrários embutidos em sua natureza. Eles lutam dentro dele e apresentam atitudes para a vida que são antagônicas. Este conflito é o empreendimento eterno, a guerra no céu, a luta sem fim do jovem ou homem interior de imaginação para afirmar sua supremacia sobre o ancião ou o homem exterior de sentido. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ele é, quem vem depois de mim é preferido antes de mim. O segundo homem é o Senhor do céu. O homem começa a despertar para a vida imaginativa no momento em que sente a presença de outro ser em si mesmo. Em seus membros estão 2 nações, raças rivais desde o nascimento, o domínio deve ganhar, o mais jovem sobre o reinado mais velho. Existem 2 centros distintos de pensamento ou pontos de vista sobre o mundo possuídos por cada homem. A Bíblia fala dessas 2 perspectivas como natural e espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, nem pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. O corpo interno do homem é tão real no mundo da experiência subjetiva quanto seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas, mas o corpo interno expressa uma parte mais fundamental da realidade. Este corpo interior existente do homem deve ser conscientemente exercitado e dirigido. O mundo interior de pensamento e sentimento com o qual o corpo interior está sintonizado tem sua estrutura real e existe em seu próprio espaço superior. Existem 2 tipos de movimento, um que está de acordo com o corpo interno e outro que está de acordo com o corpo externo.
O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, mas o movimento externo está sob compulsão. O movimento interno determina o externo que se une a ele, trazendo para o externo um movimento semelhante às ações do corpo interno. O movimento interior é a força pela qual todos os eventos acontecem. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. Sempre que as ações do corpo interior coincidirem com as ações que o exterior deve realizar para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Se você chegou até aqui, comente eu sou. Este conteúdo continua no próximo vídeo. Acesse link na descrição para continuar assistindo. Gratidão!